Palavra como é pregada lá em nós. Meus queridos e amados ouvintes, nesta tarde, já noite, né? Nesta noite, nós vamos meditar aqui um pouquinho sobre o livro do Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou luz dias, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã o primeiro dia. Eu quero ler somente até aqui, apesar que a gente vai se estender mais um pouquinho, mas eu quero ler somente até este versículo, para dizer para vocês que Deus é organizado. Veja bem, Deus começou falando da criação, e ele começou do princípio, do começo. Tem gente que já quer pegar tudo encaminhado, tudo no meio do caminho, né? Então, a gente precisa entender que tudo veio lá do início. E Deus já havia preparado um plano de salvação. Observe que aqui Deus começa criando todas as coisas, mas a princípio pela luz. Pela luz. Por que será, irmão, que Deus começou tudo dizendo haja luz? Porque sem luz não há vida. Já percebeu isso? Se você planta qualquer coisa que você planta na sua casa, tem gente que tem fazenda que está me ouvindo, que tem que haver luz, senão não vai nascer e a planta não vai crescer. Pode até nascer, mas não vai crescer, que não tem luz. E aí a Bíblia diz: e houve luz. Quando Deus determina, as coisas acontecem. Observe que desde o início ele determinou. Veja bem, não é eu que determino, quem determina é Deus. É Deus. Eu sou apenas um instrumento de Deus aqui neste lugar, como você é aí onde você está. Mas tem muita gente, irmão, que hoje está determinando as coisas, né? Claro que isso aqui eu estou falando no sentido espiritual. Tem gente que chega e diz assim: eu determino. Com que autoridade? Entendeu, meus irmãos? A autoridade é de Deus, que nos deu Jesus Cristo, para que hoje a gente possa falar em nome dele. Em nome de Jesus, sai demônio, demônio sai. Em nome de Jesus, seja curado, e Deus cura. Mas não eu chegar e dizer assim: eu determino, sai agora. Sai como? Se eu não sou ninguém, não sou nada, irmão. Sou apenas barro, pó, e ao pó voltarei. Agora, quando Deus determina, como ele disse aqui, ó, haja luz. O que era que havia para que Deus determinasse que houvesse luz? Havia trevas. Da mesma forma, irmão, foi quando Jesus veio. Ele disse para nós assim: eu sou a luz do mundo. Veja bem, quem disse isso foi Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Não é Miranda que é a luz do mundo, não, é Jesus. Aí ele disse: quem me segue não andará em trevas. Então, se eu sigo a Jesus, eu faço parte da luz do mundo, porque eu sou um seguidor dele. Mas eu, para seguir a Jesus, não posso andar de qualquer maneira. Eu preciso andar com ordem e com decência, como diz a palavra de Deus. Entendeu, irmão? Se eu andar de qualquer maneira, como é que eu vou dizer que sou seguidor de Jesus Cristo, se Jesus é organizado, se Deus fez tudo com ordem e decência e com organização? Então ele disse: haja luz, e houve luz. Aí a Bíblia diz: e viu Deus que era boa a luz. Aí Deus vai agora e faz separação entre a luz e as trevas. Veja bem, é por isso que Jesus disse que todo aquele que segue a ele
não anda mais em treva. Então, se você é um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo, veja que eu estou fazendo aqui um paralelo entre o que Deus criou e entre a vinda de Jesus, irmão, para que a gente possa entender qual foi o grande objetivo da vinda de Jesus. A Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quem era que estava perdido, Miranda? Estava perdido o mundo todo, porque nessa continuidade em Deus fazer as coisas aqui, Deus fez Adão e depois da costela de Adão ele fez Eva. A gente vai ver lá na frente que Deus fez Adão e da costela de Adão ele fez Eva. Mas infelizmente eles deram ouvido a quem não devia. E tem muita gente emprestando o ouvido para Satanás. Miranda, dentro da igreja acontece isso, acontece. Tem muita gente, como fez Adão e Eva, emprestando o ouvido hoje pro lapeta. E veja bem, e o lapeta, irmão, ele não perdoa não, olha. Ele passa 100 anos, ele é muito paciente. Ele passa 100 anos esperando somente para te derrubar. Então tome cuidado, observe que Deus fez as coisas desde o princípio com ordem e com decência. Quando o Criador começou a obra de produzir ordem a partir de todo o caos que havia, irmão, ele introduziu várias formas de vida. Aí ele trouxe os vegetais, ele trouxe os animais e colocou tudo na terra. Mas primeiro ele começou com a luz. Para quê? Para que nós possamos entender hoje que nós temos vida em Jesus, que é a luz do mundo. E se a gente não tiver com ele, nós vamos andar em trevas. Por isso que ele começou tudo por a luz. Aí depois Deus viu que era bom, entendeu? Então esta expressão que é repetida diversas vezes neste mesmo capítulo, né? Ela vai nos transmitir, irmãos, em uma linguagem humana, uma atividade de Deus, ou seja, a avaliação de cada ato particular da criação de Deus. Algo que cumpre totalmente o plano e a vontade do Criador. Mas, irmão Miranda, Deus não sabia que era bom? Claro que sabia, mas ele quis expressar aqui a sua vontade para que a gente pudesse estar dizendo hoje aqui que Deus viu e que ele sabia que tudo que ele criou é bom. Mas, irmão Miranda, por que tem coisas ruins hoje em dia? Porque o lapeta se introduziu aí no mundo. Quando ele quis ser maior do que Deus, Deus deu um empurrão lá de riba e ele caiu, irmão, e não voltou mais. Graças a Deus que ele não voltou mais, né? Por isso que o céu vive em harmonia, porque Deus não quer que a gente viva em confusão. Por isso que a Bíblia nos garante que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, ou seja, nós não lutamos contra os nossos irmãos. Apesar que tem muita gente lutando aí contra seus irmãos. Pelo amor de Deus, acabe com isso. A Bíblia diz que a nossa luta é contra os principados e as potestades nos lugares celestiais. Ou seja, contra o lapeta que a gente não está vendo, ele está aí com seus anjos espalhados aí, seus anjos do mal espalhados, lutando contra nós. Aí ele faz um inferno entre um irmão e outro e o camarada pensa que é o seu irmão que está brigando com você. Não faça isso não, irmão, pelo amor de Deus. Então entenda que Deus, com a sua organização, começou criando a luz para que o mundo saísse das trevas, porque havia terra no mundo. E Deus começou criando a luz. Quando Deus fez o homem, já estava tudo bem organizado e equilibrado. Mas infelizmente o homem saiu do plano de Deus, desequilibrou tudo. Aí Deus teve que enviar seu Filho Jesus para nos tirar das trevas e nos levar para a sua maravilhosa luz. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você quiser andar na luz,
tem que ser em Jesus, porque Deus é grande, Deus é bom e é Pai. Por isso que Ele providenciou o escape, para que hoje eu e você pudesse gritar bem alto: grandioso és tu, Senhor, grandioso és tu, maravilhoso és tu, Senhor. E nós não andamos mais em trevas, porque agora nós temos Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e que Deus nos abençoe. Amém.